Na aula de hoje nós vamos ver um conceito no triângulo retângulo que é do cosseno. E nós chamamos triângulo retângulo porque este ângulo é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Nós já vimos na aula anterior que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividida pela hipotenusa. O tamanho da hipotenusa. Hoje nós vamos ver uma relação um pouco diferente. Nós vamos relacionar o cateto adjacente dividido pelo valor da hipotenusa. Que no nosso caso será assim. O cateto adjacente, esse cateto que está ao lado, vale 4, e a hipotenusa vale 5. Então, esta relação será de 0,8. Então, para esse ângulo, o cosseno deste ângulo será 0,8. Agora, vamos imaginar o seguinte problema, que nós vamos acrescentar aqui mais 1 centímetro, mais uma unidade de medida, e agora vamos ter um novo triângulo. Então, a gente sabe que essa medida daqui até aqui vai valer 5. E a nossa pergunta é quanto vai valer essa nova hipotenusa. Então, o que acontece? Como este ângulo não mudou, então essa relação, como são triângulos semelhantes, essa relação também não vai mudar. Então, nós vamos ter assim, que 0,8 vai ser igual ao cateto oposto sobre a nova hipotenusa. Esse cateto oposto agora será de 5, e a hipotenusa, que eu não sei, será de x. Então, na resolução, a gente vai ter assim, que esse valor dessa nova hipotenusa, esse tamanho aqui, que eu não sei ainda, será 5 dividido por 0,8. E esse valor será 6,25. Então, utilizando o conceito do cosseno, nós podemos determinar essa distância, que é a nova hipotenusa. Então, o que é o cosseno? O cosseno de um ângulo será a relação, a razão, a divisão entre o cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa. E para cada ângulo, nós vamos ter um valor diferente. Então, nós estamos determinando o cosseno de um determinado ângulo. Então, se esse ângulo for de 30 graus, o seu cosseno será raiz de 3 sobre 2. Se este mesmo ângulo mudar para 45 graus, nós vamos ter um novo valor de cosseno, que no nosso caso será raiz de 2 sobre 2. E se este mesmo ângulo no triângulo retângulo for de 60 graus, nós vamos ter que o cosseno vale 1 sobre 2, metade, meio. Nós vamos ver agora como, utilizando esse conceito do cosseno, nós vamos poder estabelecer alturas. Então, vamos imaginar esse problema. Nós sabemos quanto é essa distância, que vale 20, e nós sabemos também quanto vale esse ângulo. Vamos supor de 60 graus. E a gente quer determinar essa distância. O que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto vale o cosseno de 60 graus. Nós vamos na tabela e vamos ver que o cosseno de 60 é igual a meio. E quem é cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Então, vamos ter assim, que meio será igual ao cateto adjacente, que é 20, sobre o valor da hipotenusa, que eu não sei. Então, o valor da hipotenusa será igual a 20 vezes 2. E a hipotenusa será igual a 40. Então, a gente utilizando o conceito de cosseno, nós determinamos quanto vale essa hipotenusa, que no caso aqui vai valer 40. Então, o que nós já vimos até agora? Que o cosseno de um determinado ângulo será o cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa. Como isso aqui é uma relação e ela é constante para um determinado ângulo, se a gente sabe o ângulo, e nós vamos saber qual é o cosseno dele, e nós sabemos uma outra medida, ou sabemos o cateto adjacente, ou sabemos o valor da hipotenusa, como essa relação é fixa,
Se nós sabemos duas dessas medidas, nós vamos saber a terceira medida. Então, se sabemos o ângulo e sabemos quanto vale o cateto adjacente, nós vamos saber o valor da hipotenusa. Ou ainda, se sabemos o valor da hipotenusa e sabemos o valor do cateto adjacente, nós vamos poder descobrir qual o ângulo formado. De forma geral, se nós temos duas medidas e é uma relação, nós temos como descobrir qual o valor da terceira medida que nós não sabemos ainda. Na próxima aula, nós vamos ver uma nova relação que é a tangente.